Este vídeo é patrocinado pela Raycom. Nos últimos 100 anos, nenhum país vizinho da Rússia atacou a Rússia, mas a Rússia invadiu 19 países vizinhos. Então não há motivo para acreditar que Putin vai mudar de rumo agora. Zelensky acabou de virar o jogo contra Vladimir Putin, expondo a mentira mais profunda do Kremlin. No cenário mundial, veja bem, por muito tempo, Putin usou uma única desculpa cínica para atrapalhar as negociações de paz. Ele repetia que não aceitaria um acordo de paz enquanto Zelensky estivesse no poder. Ele alegou que Zelensky é um líder ilegítimo cujo mandato já expirou. E ele estava usando essa mentira para adiar as negociações e criar uma desculpa para eventualmente romper qualquer acordo que assinasse. Zelensky desmascarou a farsa de Putin. Ele afirmou estar pronto para eleições sob uma condição, atitude que Putin claramente não esperava. Isso porque a reação da Rússia foi instantânea e frenética. Horas após pedir eleições, autoridades russas criticam a proposta de Zelensky, chamando-a de manipulação e blefe arrogante, e afirmam que é desculpa para encerrar o processo de paz. Isso significa que Putin foi desmascarado. Ele não quer realmente eleições, ele só quer uma rendição forçada. Então, vamos começar do começo. Agora, tenho certeza de que vocês sabem, a Rússia vem pedindo eleições há muito tempo. Na verdade, eles vêm fazendo isso há mais de um ano já. No início deste ano, quando Trump assumiu o cargo, Putin intensificou essa retórica. Veja o que ele dizia em fevereiro. Você pode fazer o que quiser com isso, mas só por causa da sua própria ignorância. Mas se ele quiser participar, eu vou selecionar aquelas pessoas que gostariam de negociar com ele. Esta é uma questão séria que deve garantir a segurança da Ucrânia e da Rússia a longo prazo. Aqui não pode haver erro ou grosseria. Tudo deve ter sido refinado de acordo com a Constituição da Ucrânia pelo presidente da Ucrânia. Mesmo sob condições militares, ele não teve o direito de negociar com mais ninguém, apenas com o próprio Zelensky. Mas somente ele não tem o direito de estender seus poderes. Apenas o órgão representativo do poder, apenas a Rada tem o direito de estender seus poderes, ou seja, o parlamento da Ucrânia. Você quer mas apenas por conta própria. Como alguém que passa o dia no computador para trazer essas coberturas detalhadas, preciso revisar muitos vídeos e participar de várias chamadas longas. Por isso, eu precisava usar esses fones grandes e pesados sempre. Com o tempo, eles me causavam fortes dores de cabeça. Então, procurei online opções mais leves e com boa qualidade de som. Foi quando a Raycom me enviou os fones abertos Essential que mudaram totalmente minha experiência. Tenho ótima qualidade de som, bateria de até 36 horas e conforto o dia todo com esses fones. Veja, eles realmente têm esse design aberto que é tão arejado que às vezes eu até esqueço que estou usando eles. Melhor ainda, conecto ele a todos os meus dispositivos e alterna entre eles sem problemas. Posso alternar entre celular e computador, indo para a academia ou trabalhando quando quiser. Aqui está a melhor parte. Você tem a mesma qualidade de som premium das grandes marcas, mas literalmente pela metade do preço. Natal chegando e a Raycom oferece 20% de desconto em todo o site. Então, esse é o momento perfeito para você melhorar seu som ou adiantar os presentes de Natal. Essas ofertas antecipadas não vão durar muito. Então, aproveite agora antes que acabem. Acesse o link na descrição ou buyraycom.com/businessbasicsopen para 20% de desconto. Eu uso Raycom e você também deveria usar. Então, obrigado Raycom por patrocinar agora. Segundo Putin, Zelensky não pode assinar acordos de paz, pois seu mandato presidencial acabou. Quando, na realidade, de acordo com a Constituição ucraniana, diz que não pode haver eleição sob lei marcial. A Ucrânia está sob lei marcial devido à invasão de Putin. Então, se Putin realmente está preocupado com as eleições na Ucrânia, talvez ele devesse simplesmente parar de invadir o país. Antes de fazermos muito sentido, deixa eu te mostrar o que aconteceu 2 dias atrás. Por algum motivo, tivemos o presidente dos Estados Unidos repetindo a mesma mentira que o ditador da Rússia. Ouça o que o presidente Trump acabou de dizer e lembre-se. Esse comentário ocorre durante negociações entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. Tenha isso em mente ao ouvir. Você acha que é hora da Ucrânia realizar uma eleição? O que você acha? Sim, eu acho que sim.
Já faz muito tempo e não tem ido particularmente bem. Acho que é um momento importante para realizar uma eleição. Eles estão usando a guerra para não realizar uma eleição. Mas eu acho que o povo ucraniano deveria ter essa escolha. E talvez Zelensky vencesse. Não sei quem ganharia, mas faz tempo que não tem eleição. Eles falam de democracia, mas chega um momento em que deixa de ser democracia. Agora todo mundo menciona o exemplo da Guerra Civil dos Estados Unidos da América sobre os Estados Unidos realizarem eleições durante uma guerra. Lembrando que isso foi em 1964, quando as guerras eram travadas de forma bem diferente de hoje. Um dos exemplos mais recentes é, na verdade, o Reino Unido que adiou as eleições por causa da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha estava bombardeando o Reino Unido. E além disso, temos outros exemplos, só da Segunda Guerra Mundial. Ocupação nazista. A Holanda fez a mesma coisa pelo mesmo motivo. Se analisarmos a história recente disponível, vemos que países, especialmente democráticos, costumam adiar eleições constitucionais durante guerras. É exatamente isso que está acontecendo dentro da Ucrânia agora. Segundo a Constituição ucraniana, sob lei marcial em guerra, eleições não podem ser realizadas pelo governo. E se realmente quisermos falar sobre proteger a democracia, vamos dar uma olhada na Rússia. Nos últimos 25 anos, a Ucrânia teve 5 presidentes e a Rússia, 2. Na verdade, Putin sempre esteve no poder, mesmo sendo primeiro-ministro enquanto Medvedev era presidente. Medvedev, colega de faculdade de Putin, faz tudo o que Putin manda. Na verdade, quando Medvedev anunciou o fim do seu mandato, ele disse: "Eu não sou a pessoa certa para liderar a Rússia." E ele literalmente entregou o poder para Putin. Isso mostra o quanto de poder Putin tinha mesmo não sendo presidente naquele mandato. E lembre-se, ele ainda era o premier. Então, não vamos esquecer que até os russos perceberam que o que estava acontecendo em 2012 não era algo bom. Por isso, centenas de milhares de russos protestaram em Moscou e São Petersburgo. Provavelmente. Esse, provavelmente, foi um dos maiores protestos dentro da Rússia que vimos na história recente, porque os russos não queriam que Putin se tornasse o próximo ditador. Na verdade, até mesmo de acordo com a Constituição russa, um presidente não poderia ter mais de 2 mandatos. E adivinha só, este livro foi lançado por Putin durante sua campanha para a primeira eleição presidencial. No livro, perguntam se ele mudaria a Constituição russa para ampliar o mandato presidencial. E ele responde: não. Então, no ano 2000, ele diz que nunca vai mudar isso. E apenas 12 anos depois, ele muda e se torna presidente vitalício. Resumindo, um ditador. Tudo isso não importa, porque o presidente Zelensky realmente concordou com Putin e concordou com o presidente Trump. Ele disse: ele vai realizar eleições, mas só tem uma condição. Então, ouça qual é essa condição. É eleição. Olha, estamos sob lei marcial na Ucrânia agora. Sob lei marcial, eleições não são realizadas. Isso está na nossa Constituição. Não é uma decisão minha, é a lei. Já afirmei várias vezes que não me apego ao poder e estou pronto para realizar eleições o quanto antes. Mas não em condições em que nosso povo está morrendo, em que partes do nosso país estão ocupadas e em que não podemos garantir a segurança dos eleitores. Imagine fazer uma eleição enquanto mísseis atingem as sessões eleitorais. Quem iria participar? Ontem afirmei que, se Estados Unidos da América e União Europeia derem garantias de segurança inquebráveis, poderíamos fazer eleições em 60 a 90 dias. Isso não é se apegar ao poder, isso é responsabilidade. Precisamos de paz primeiro, ou pelo menos um cessar-fogo real que todos respeitem. Sem isso, as eleições seriam uma farsa, e todo mundo sabe disso. A guerra não é pretexto, mas uma realidade imposta. Lutamos pela nossa democracia, não contra ela. Quem duvida disso não viu o que enfrentamos diariamente. E então, nos próximos 60 a 90 dias, a Ucrânia estará pronta para realizar uma eleição. Zelensky sugere que, se Putin quer eleições, OTAN poderia enviar tropas à Ucrânia para garantir a segurança e permitir votação segura. Agora, só esclarecendo, Zelensky não falou literalmente tropas da OTAN. Ele afirmou que os parceiros ocidentais devem garantir segurança para que os ucranianos possam votar, o que é justo. Lembre-se, a Rússia ataca cidades ucranianas todas as noites, enviando centenas, às vezes até 500 drones de uma vez. Como podemos esperar que um país,
E como podemos esperar que os cidadãos desse país votem livremente quando estão constantemente sob bombardeio? Além disso, não vamos esquecer que há cerca de 90 mil ucranianos que estão na linha de frente defendendo seu país. Se houver uma eleição, a Ucrânia quer garantir que todos os soldados possam votar. E qualquer pessoa que queira concorrer na eleição tem ampla oportunidade para isso. E não podemos esquecer dos milhões de ucranianos que deixaram o país devido à invasão de Lido Vladimir. Então, há refugiados que estão em outros países por toda a Europa, até mesmo aqui nos Estados Unidos, e tenho certeza de que há refugiados ucranianos no Canadá também. Então, a Ucrânia provavelmente quer garantir que todas essas pessoas que ainda são cidadãs ucranianas tenham suas vozes ouvidas em qualquer eleição que a Ucrânia realize durante a guerra. E tudo isso nem sequer leva em conta o fato de que a Rússia sempre tenta subverter as eleições ucranianas, subverter a votação adequada. Porque, pense bem, se os russos souberem qual parte do país apoia o candidato que a Rússia não gosta, eles podem simplesmente bombardear essa região. No dia da votação, as pessoas ficam nos abrigos antiaéreos e não conseguem votar. Essa é uma maneira muito fácil da Rússia manipular os resultados das eleições sem realmente fazer nada, sem esforço. Além disso, eles também podem fazer a propaganda nas redes sociais, pela qual são tão conhecidos. E também podem fazer propaganda na televisão. Tenho certeza de que há várias outras formas que a Rússia pode usar para impedir uma eleição livre e justa na Ucrânia. E é exatamente por isso que Zelensky está pedindo segurança aos parceiros ocidentais. Isso significa não apenas os Estados Unidos, mas também os países europeus que têm apoiado a Ucrânia durante todo esse tempo. Se os Estados Unidos da América se preocupam com a democracia na Ucrânia, devemos ajudar Zelensky a garantir uma eleição segura e livre. Bem, adivinha só? Adivinha quem está se opondo a esse plano que Zelensky apresentou? O porta-voz russo criticou Zelensky por pedir uma eleição com apoio estrangeiro, chamando isso de novo nível de cinismo. Quando, na verdade, ele não está pedindo eleições apoiadas por estrangeiros. Ele, na verdade, quer uma eleição onde os países estrangeiros não estejam envolvidos. Então, ele só quer segurança. Ele está pedindo segurança. E agora, por algum motivo, a Rússia é contra esse plano. Eu me pergunto por quê? De qualquer forma, também temos outro diplomata enviado russo, na verdade dizendo que isso é apenas uma maneira de acabar com o processo de paz, as negociações de paz que estão acontecendo. Achei que acabamos de ouvir Putin dizer que não pode haver paz a menos que haja uma eleição. A Ucrânia está pronta para a eleição, mas os russos dizem que é só uma desculpa para barrar o progresso da paz. Além disso, temos outro diplomata russo dizendo que as declarações de Zelensky sobre estar pronto para realizar uma eleição são um blefe arrogante e uma manipulação das regras. Ele está estabelecendo condições deliberadas e inaceitáveis para a realização delas. Parece que eleições livres e justas não são aceitas pela Rússia. Então, basicamente, a Rússia quer que a Ucrânia realize eleições, mas quando a Ucrânia concorda em realizar eleições, a Rússia diz: "Ei, isso é inaceitável." Na verdade, isso não é novidade. Segundo o deputado Joe Wilson, a Ucrânia aceitou todas as 6 propostas de paz feitas pelo presidente Trump neste ano. A Rússia não aceitou nenhuma. Isso porque Putin não quer a paz. Ele só quer ganhar tempo para prolongar as negociações e seguir matando famílias e crianças ucranianas. Isso significa que, se o presidente Trump realmente quiser parar as mortes, não é pressionando a Ucrânia a se render, mas sim pressionando a Rússia a apresentar uma proposta de paz. Mas, para ser sincero, esse comentário que o presidente Trump fez não tem a ver com democracia na Ucrânia. Porque nós já vimos esse filme antes também. Toda vez que há algum tipo de desentendimento entre a Casa Branca e o lado ucraniano, esse argumento aparece repetidas vezes. E então, toda vez que a Ucrânia concorda com o que a Casa Branca está tentando fazer, esse argumento desaparece. Provavelmente, o presidente Trump usa isso como tática para pressionar os ucranianos. Então a pergunta é: o que ele tenta pressionar? Agora voltamos nossa atenção para as negociações entre Estados Unidos e Ucrânia, segundo o novo relatório da Axios. A proposta de paz dos Estados Unidos da América piorou para a Ucrânia após a reunião de 5 horas entre os conselheiros de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. E, claro, Putin, em 2 de dezembro no Kremlin. O plano atualizado trazia condições mais rígidas, como concessões territoriais, entrega do controle da usina nuclear de Zaporizhzhia e nenhuma garantia de segurança.
Segundo a Axios, Zelensky foi pressionado por telefone a aceitar a perda de Donbás. Sem negociação nem compensação. Jared Kushner e Steve Witkoff creem que a guerra só termina se a Rússia tomar Donbás, mas ela não conseguiu isso em 14 anos. Eles tentaram várias vezes. E não faz sentido do ponto de vista militar para a Ucrânia simplesmente abrir mão disso nas negociações sem receber nada em troca. Mesmo que a Rússia consiga tomar isso nos próximos 5 anos. Militarmente, o custo para Putin será milhões de vidas russas, algo que talvez ele não suporte. E é exatamente por isso que Putin está tentando conseguir essa parte, conseguir esse território, durante as negociações. Por isso ele intensifica a retórica, tentando mostrar força enquanto a Rússia enfrenta dificuldades. Foi isso que ele disse ontem em relação ao Donbás. Os próximos 90 dias estarão prontos para a eleição. É nosso território histórico e importante. Sem dúvida, a Rússia sempre foi formada dessa maneira. Isso sempre fez parte do país. É simplesmente algo natural, um fato histórico. E mesmo durante a fundação da União Soviética, houve uma disputa. Como mencionei, Donbás integrou a República Socialista Federativa Soviética da Rússia e Vladimir Ilyich decidiu, segundo suas próprias palavras, citando o documento, mudar a decisão. Ele mudou de decisão, só isso. Donbás foi dado à Ucrânia. Foi assim que tudo aconteceu. Não vou comentar o que aconteceu agora, mas não se trata só disso. Trata-se das pessoas. Pessoas que não aceitaram o golpe de Estado na Ucrânia em 2014. Eles começaram a lutar contra eles usando artilharia, equipamentos pesados, tanques e aeronaves. Foi assim que tudo começou. Foi aí que a guerra começou. Estamos tentando acabar com isso. Somos obrigados a fazer isso pela força das armas. E, claro, levaremos essa questão até sua conclusão lógica, até que o objetivo da operação militar especial seja atingido. Então, os próximos 90 dias irão. É isso que tenho para vocês. Meu nome é Sam, e se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Faltam cerca de 3.000 inscritos para atingirmos 2 milhões antes do fim do ano, meta pela qual estamos nos empenhando. Então, por favor, considere se inscrever. E eu vejo vocês no próximo vídeo.